Bom, então eu me chamo André Gustavo Felichak, sou estudante do 10º período de Medicina Veterinária pela Universidade Federal da Fronteira Sul, campus de Realeza, e hoje aqui no 9º Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, eu vim apresentar meu trabalho intitulado como Achados Clínicos, Laboratoriais e Histopatológicos de Lhamas com Polioencefalomalácia. Bom, então o objetivo desse trabalho ele é relatar um surto de polioencefalomalácia em lhamas no sudoeste do Paraná, destacando os achados clínicos, laboratoriais e histopatológicos, além de discutir fatores predisponentes, diagnósticos diferenciais e medidas preventivas da polioencefalomalácia. A nossa equipe, então, ela foi chamada para fazer um atendimento médico veterinário numa propriedade aqui no sudoeste do Paraná, em Francisco Beltrão, onde tinha um rebanho com 14 lhamas e 7 alpacas. O histórico era de que 2 animais já haviam entrado em óbito com a apresentação de sinais neurológicos e tinha um terceiro animal doente, né, apresentando os mesmos sinais neurológicos. Em conversa com o produtor, em anamnese, o principal ponto que foi observado é que esses indivíduos que viviam sobre um sistema semi-intensivo acabaram fugindo e tendo acesso a um outro piquete com silagem de grão úmido e acabaram ingerindo em demasia esse alimento, essa silagem de grão úmido, e a partir daí começou então o aparecimento dos sinais clínicos. Então esse terceiro animal a gente fez a avaliação clínica dele, ele apresentava aí rigidez dos membros, ataxia, andar cambaleante, rigidez do pescoço e por fim decúbito external. Nosso principal diagnóstico presuntivo era leucoencefalomalácia, em detrimento dele ter consumido silagem de grão úmido, que poderia estar eventualmente contaminado com fusário. Então foi feito um tratamento com vitamina B12, água à vontade e acompanhamento constante desse indivíduo. Entretanto, ele não resistiu e veio a óbito. Então foi realizado o exame de necrópsia. O quarto indivíduo ele não chegou ao ponto de ter o atendimento médico veterinário, pois ele também entrou em óbito antes do atendimento médico veterinário, então foi realizado somente o exame de necrópsia. Entretanto, esse último indivíduo, esse último animal, a macroscopia era muito semelhante ao terceiro animal atendido, mas a microscopia ela ficou indefinida, visto que o grau de autólise do corpo foi muito acentuado. Além do mais, realizou-se também a análise microbiológica da silagem de grão úmido para ver a presença ou não do fusário e a coleta sanguínea para fazer os exames bioquímicos. Como resultados, então, a gente teve o histopatológico, então, necrose laminar cortical, neurônios eosinofílicos, que são os ditos neurônios vermelhos, como mostra aqui na imagem, edema perineural e perivascular, além de rarefação neuropilar e gliose. Além disso, a gente teve edema perineural e perivascular acentuado, evidenciado pelo aumento do espaço ao redor dos neurônios e ampliação do espaço de Virchow-Robre, como mostra a imagem C e D. No pulmão, edema pulmonar, no fígado, degeneração hepática discreta, e as únicas alterações no bioquímico foi no aspartato aminotransferase, com 1.238 unidades por litro, sendo que a referência é 163 a 400, e a ureia, 400 mg por decilitro, sendo que a referência é de 9 a 33. Na análise microbiológica da silagem, não foi positivo para fusário, mas teve a identificação do Aspergillus flavus. Bom, então a gente fechou aí o diagnóstico com uma encefalopatia metabólica, né, polioencefalomalácia, unindo a clínica, o bioquímico e o histopatológico. A causa mais provável é a deficiência da tiamina, em virtude dessa mudança abrupta na dieta, visto que a mudança abrupta na dieta provoca uma mudança na microbiota, fazendo com que se multipliquem bactérias que produzem tiaminases que degradam a tiamina. E a tiamina é um cofator importantíssimo, né, para as enzimas que fazem parte do cérebro, transformando a glicose em ATP. Então, se a gente não tem tiamina, acaba que não tem energia, não tem ATP para os neurônios e, consequentemente, tem uma necrose cortical, né? Uma necrose da substância cinzenta, que é a polioencefalomalácia. A presença do Aspergillus, então, não foi definido como fator principal, visto que ele produz algumas toxinas, como a aflatoxina, e promove lesão hepática, mas não teve lesão hepática significativa a esse nível. A ureia aumentada, né, como mostrei anteriormente, em decorrência dos compostos nitrogenados que foram produzidos nessa acidose metabólica no rumen e também pelo sofrimento hepático. E a AST, então, indica dano hepatocelular e hipóxia tecidual desse animal. A proteína e creatinina se manteram em níveis normais, então a gente pode concluir que não teve falência hepática grave. E todos os diagnósticos diferenciais eles foram abordados e com anamnese e com análise histopatológica foram excluídos. Dessa forma, então, a gente conclui que esse surto de polioencefalomalácia descrito nesse estudo evidencia a relevância clínica de uma enfermidade rara em caminídeos, mas potencialmente fatal, especialmente em condições de manejo inadequado e alterações dietéticas abruptas. Portanto, ele trata-se de um relato inédito para a região